Olá, eu sou o Rafael Essa é a Fabiana. E eu sou a Laura. e hoje viemos apresentar nosso trabalho de iniciação científica com o tema A Matemática na Formação do Engenheiro de Produção, visões de um coordenador de curso, dois docentes e sete egressos. Durante muito tempo, acreditou-se que o aluno que ingressa na universidade, de seu interesse, já estaria motivado para aprender os conteúdos das disciplinas do curso, e assim, bastava o professor ensinar a matéria que o aluno aprenderia, não sendo necessárias grandes preocupações do ponto de vista didático. No entanto, percebeu-se que, mesmo no ensino superior, seriam necessárias reflexões didáticas sobre os conteúdos a serem ensinados. A respeito das disciplinas matemáticas, cada vez sua compreensão e raciocínio lógico se mostram essenciais para o mercado de trabalho. Assim, consequentemente, diferentes cursos de graduação passam a ter em seus currículos disciplinas matemáticas, e essas continuam sendo as principais responsáveis por reprovações e evasões de cursos superiores, como o da engenharia de produção. Sendo assim, nesse projeto buscamos escutar um pouco dos egressos formados em engenharia de produção e de seus professores, a fins de identificar os conceitos matemáticos utilizados em seu dia a dia profissional, analisar o quanto presentes estão esses conceitos em seu trabalho e refletir se a abordagem dada pelo curso é adequada para esses profissionais. Agora falando um pouquinho sobre a fundamentação teórica do trabalho. O referencial teórico que fundamenta a nossa investigação é a teoria A Matemática do Contexto das Ciências. Desenvolvida pela pesquisadora Patrícia Camarena, tem como foco principal o ensino superior e cursos universitários, que contemplam disciplinas matemáticas em seu currículo, mas que não visam a formação de matemáticos. A TMCC se desenvolve por meio de uma investigação científica, visando permitir ao professor não ministrar a matemática pela própria matemática, e sim refletir a respeito do objetivo de ensiná-la para aquele público-alvo, quais conteúdos, como, em qual proporção ensiná-los para que sejam eficientes em seu currículo. A teoria constitui-se por 5 fases, mas nessa pesquisa nos atentamos à fase curricular, na qual o objetivo é elaborar um currículo de matemática que seja o mais adequado possível às necessidades de formação de um engenheiro de produção. A construção desse currículo se dá, segundo Camarena, com auxílio da metodologia GIPSY, que consiste em 3 etapas: o conhecimento prévio dos integrantes nos cursos de engenharia, etapa precedente; os conhecimentos sobre o uso dos conceitos matemáticos nas disciplinas específicas de sua engenharia, a etapa central; e os conhecimentos a respeito do uso dessa matemática no cotidiano profissional do engenheiro, nesse caso de produção, etapa consequente, a qual será o enfoque do nosso trabalho. A GIPSY nos ensina que, em um curso de graduação que não vise a formação de matemáticos, as disciplinas dessa área devem ser objetivas, ensinar elementos e ferramentas que serão utilizados nas disciplinas específicas de sua formação e em seus cotidianos profissionais. Agora, na apresentação dos dados, todas as categorias foram criadas e desenvolvidas a partir dos dados obtidos por meio das entrevistas realizadas com egressos e professores. A categoria 1. As visões entrevistadas acerca da caracterização de um engenheiro de produção e de seus principais setores de atuação. Obtivemos que, de acordo com os entrevistados, o que caracteriza o engenheiro de produção é a versatilidade e o bom raciocínio lógico. Ele é capaz de observar, analisar e atuar com uma visão holística, se comunicando facilmente com todos e tendo a possibilidade de atuar em diversas áreas. De acordo com os professores entrevistados, o que caracteriza esse profissional são as habilidades desenvolvidas durante um extenso e complexo curso. Ao final de sua graduação, este tem de ser capaz de criar, projetar, desenvolver, implantar e gerenciar sistemas produtivos e logísticos inteligentes. Além disso, precisa estar preparado para trabalhar em grupo, liderar equipes e respeitar diferentes opiniões. A categoria 2. As percepções dos egressos e as dificuldades enfrentadas nas disciplinas de matemática presentes em suas formações. Segue os seguintes resultados. Para alguns entrevistados, na época da faculdade, as disciplinas matemáticas eram vistas unicamente como obstáculos a serem superados no ciclo básico. Porém, atualmente, esses percebem o valor e a importância da matemática para o desenvolvimento profissional de raciocínios ágeis e pensamentos analíticos. As principais dificuldades enfrentadas estiveram relacionadas aos seguintes aspectos. 1. Aos conhecimentos prévios insuficientes devido a uma formação matemática frágil na educação básica. 2. Ao caráter abstrato da matemática, que por ela não ser algo palpável, o ser humano tende a não acreditar naquilo que ele não vê. 3.
distância entre o que estava sendo ensinado e sua aplicação no campo profissional. E 4, ênfase em relação à linguagem matemática e ao simbolismo, o que dificulta o aprendizado. Bom, agora falando um pouco sobre a categoria 3, o papel da matemática na formação do engenheiro de produção e como essa ciência deve ser abordada no processo formativo desse profissional. Encontramos os resultados. Os engenheiros de produção veem como fundamental o papel da matemática. Em suas visões, apesar da complexidade dos temas estudados, os problemas abordados os obrigam a pensar, analisar e tentar encontrar soluções, desenvolvendo o raciocínio lógico, o pensamento analítico, autonomia e o autodidatismo, pois o futuro engenheiro de produção precisará identificar situações que demandem a aplicação de conceitos matemáticos, o enfrentamento desses problemas não triviais e a desenvoltura em utilizar matemática ferramentas técnicas. Os entrevistados ressaltam, sobre a abordagem matemática, a importância de 1. Os professores possibilitarem a construção sólida de conceitos. 2. Oportunizar o aprendizado acerca do contexto histórico da matemática. 3. O detalhamento desnecessário em relação a alguns conceitos, sendo que o tempo poderia ser melhor utilizado em assuntos considerados mais importantes para o cotidiano profissional. Por exemplo, exploração de ferramentas tecnológicas como o Excel e recorrer a projetos interdisciplinares. Agora a categoria 4. As visões dos entrevistados acerca dos conceitos matemáticos utilizados pelo engenheiro de produção em sua prática. Obtivemos que, segundo os egressos, elementos de algumas disciplinas matemáticas presentes na formação são essenciais como base para análise da otimização e em uma distribuição de produtos, análise de dados de empresas e no mercado financeiro. Na visão de um dos professores entrevistados, os conhecimentos matemáticos auxiliam o engenheiro de produção em diversas atividades em seu cotidiano, por exemplo, no acompanhamento de processos, na aplicação, análise e interpretação de equações e requisitos técnicos e dimensões de produtos físicos, químicos e mecânicos que asseguram a qualidade e a segurança de produtos, e por isso, a matemática é essencial para que esse engenheiro possa dar uma opinião e tomar uma decisão a fim de melhorar a qualidade de um processo de maneira segura. A categoria 5. Aspectos importantes da matemática para o mercado de trabalho não contemplados na formação inicial do engenheiro de produção. Concluímos. Em geral, os entrevistados afirmam que o que aprenderam de matemática na graduação foi além do que necessitam em seus cotidianos profissionais. No entanto, alguns apontam que existem tópicos que poderiam ser melhor contemplados. Por exemplo, a matemática financeira, ciência de dados e machine learning, pois, segundo os depoentes, não estavam presentes nos cursos em que estudaram. Na discussão dos dados, as visões reveladas pelos entrevistados em relação ao papel da matemática na formação e na atuação profissional de engenheiro de produção são consonantes às ideias de Camarena. Um dos paradigmas sobre o qual se fundamenta a TMCC revela-se de maneira bastante contundente no depoimento dos entrevistados que, em diferentes ocasiões, salientaram a importância das disciplinas matemáticas que cursaram para o desenvolvimento do raciocínio lógico, do pensamento analítico e da habilidade de resolver problemas. As dificuldades vivenciadas pelos egressos entrevistados estão atreladas ao caráter abstrato da matemática e à aparente separação entre a matemática e suas aplicações, usualmente reforçada pela forma como as disciplinas matemáticas estão organizadas e são desenvolvidas nos cursos de engenharia. Essa aparente desvinculação da matemática e de suas áreas de aplicação acaba desmotivando os futuros engenheiros a estudá-la. Ao menos nos setores de atuação de nossos entrevistados, não há uma vinculação direta entre a matemática presente no curso de graduação em engenharia de produção e o que é mobilizado dessa ciência no cotidiano de trabalho do engenheiro dessa habilitação. Os conceitos matemáticos fundamentam situações que, em geral, enfrentam com auxílio de ferramentas tecnológicas. O que os egressos evidenciam com muita clareza é o papel desempenhado pelo estudo da matemática na graduação no desenvolvimento de formas de pensamento requeridas do engenheiro. A formação matemática oportunizada ao futuro engenheiro de produção, em geral, é mais do que suficiente para sua atuação profissional. No entanto, dependendo dos setores em que ele irá desempenhar suas funções, precisará estudar por conta própria ou em pós-graduações.
Os conceitos estudados nas disciplinas matemáticas, ao serem aplicados nas situações profissionais, muitas vezes tornam-se implícitos, já que são eles que dão subsídios para os funcionamentos de ferramentas às quais os engenheiros de produção recorrem. Como considerações finais, foi possível concluir que as disciplinas básicas de matemática são pouco utilizadas no cotidiano profissional do engenheiro de produção, mas exercem papel fundamental como desenvolvedoras do raciocínio lógico, base para muitas outras disciplinas e para o entendimento da resolução de problemas por meio de softwares. Portanto, é preciso remodelar o currículo da graduação de cursos que não visam a formação de matemáticos, focando em uma maior integração entre as disciplinas matemáticas e as não matemáticas para deixá-las mais próximas ao cotidiano profissional de engenheiros de produção, para trazer contribuições para o enfrentamento de problemas a respeito do papel da matemática nos cursos de engenharia. Agora, para finalizarmos, gostaríamos de deixar uma reflexão e perguntar, para você, qual o papel da matemática na engenharia de produção? Agradecemos a atenção.